Olha, agora eu quero fazer um alerta a você, inclusive aqueles que serão beneficiados por um mutirão que aconteceria amanhã no Hospital Getúlio Vargas. Os médicos estão anunciando que estão suspendendo a participação nesse mutirão. Tudo por causa de problemas com cortes de salários dos servidores da saúde, servidores dos hospitais, médicos e também outras categorias. Nós estamos aqui com Samuel Rego, que é presidente do Sindicato dos Médicos, e que vai falar para a gente a respeito desta iniciativa. Presidente, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Por que vocês estão tomando essa medida drástica, inclusive de suspender os atendimentos que aconteceriam amanhã no Getúlio Vargas? Boa tarde. Bom, boa tarde, telespectador. Nós vemos enfrentando um problema muito grave hoje na saúde, que é essa questão do controle biométrico que tem sido implantado pela Secretaria de Administração, o senhor Franzé Silva. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que nós não somos contra ponto, de jeito nenhum. Não somos contra ponto. O que nós somos contra é a forma com que ele está sendo implantado, de forma irresponsável, desorganizada e que está cortando salário de pessoas que estão trabalhando, Joelson. Agora, doutor Samuel, só para fazer aqui até porque o secretário não está aqui, né, para rebater as críticas. Mas a população em geral, primeiro, assim como vocês, querem o ponto. A população tem sentido falta da cobrança do horário do médico nos postos de saúde, nos hospitais. Então a população quer que seja feita essa cobrança do ponto eletrônico. O Secretaria, nas entrevistas que concedeu a nós, a Secretaria da Administração, disse que até prorrogou o máximo que pôde esse cadastro dos funcionários da saúde no ponto, porque sabe que os horários também são flexíveis. Então, de alguma maneira, ele demorou um pouco mais para implantar o ponto eletrônico para os profissionais de saúde. Essa não seria uma demonstração de consciência de que os horários dos médicos são diferenciados e dos profissionais de saúde? A verdade é que nós estávamos numa conversação, na época que o secretário Francisco Costa ainda estava como secretário da Saúde, e nós, numa conversação, nós estávamos estudando todas essas metas para implantar essas metas. Chegamos a participar de diversas reuniões. E a questão desandou foi quando o secretário saiu, quando ele foi convidado para ser presidente da GESPISA, o que, inclusive, para nós da saúde, a gente lamenta muito, porque ele estava conseguindo conduzir esse processo com muita diligência. A questão é que o secretário de administração, ele não entende da questão prática, né? Uhum. Ele é um técnico, ele entende de papel, ele entende de números. E, na realidade do médico, Joelson, da forma como eles estão implantando esse sistema, vai provocar uma piora, entendeu? Na produção, na produtividade, vai reduzir, porque o próprio sistema de saúde não tem condição. Então, por exemplo, vai ter médico lá para operar naquele horário e o centro cirúrgico vai estar ocupado porque não vai ter centro cirúrgico para todo mundo. E não existe essa flexibilidade, você está me entendendo? Entendo. Outra coisa, o médico que vai estar no ambulatório... Ele não prevê escalas, por exemplo, escalas de utilização de um centro cirúrgico. Porque não tem como prever isso, porque uma cirurgia pode demorar 1 hora, pode demorar 4. Outra coisa, ele vai marcar 16 pacientes para você atender no ambulatório, mas tem dia que você atende esses 16 em 3 horas, porque são casos mais simples, tem pacientes que estão retornando, mas às vezes, nessas 4 horas que é para você ficar lá, você só vai conseguir atender 10, são casos mais complicados, são casos que são de primeira vez, então, e aí você vai embora e aqueles outros 6 vão ficar lá sem ser atendido. Uhum. Então, assim, é uma série de questões que são peculiares ao médico. Uhum. Até porque, Jorge, se a gente pensar, o ponto eletrônico, ele veio desenvolvido para proteger o trabalhador, não é o patrão. Ali é exatamente para o trabalhador provar que ele esteve lá, isso protege o trabalhador. Sim. Mas você vê, na própria rede privada, não há registro de ponto eletrônico para médico, por quê? Porque é impossível, levando em consideração essas peculiaridades. Lá no HGV, por exemplo, o médico que opera, ele passa lá no sábado e no domingo para prescrever, porque não tem quem prescreva. Uhum. E o Estado, ele está querendo fazer isso e não está querendo contratar, né, médicos prescritores. Então, quem vai assumir essa escala do final de semana? Não tem. Não tem banco de horas, esse registro dele. Então, por exemplo, se o médico ele está sendo pago para trabalhar às 20 horas. Esse é o discurso populista do secretário Franzé. É verdade, secretário, mas muitas vezes o médico trabalha muito mais do que essas 20 horas. E essas horas a mais, o senhor não explicou como é que elas vão ser feitas. Então, o que nós estamos questionando é a forma como essa implantação está sendo feita, de forma desorganizada, trazendo prejuízo para os profissionais, não somente todos os profissionais da saúde, e, consequentemente, para o usuário, que é o que mais sofre, que está na ponta lá. Tá, então, doutor Samuel, como é que, na opinião de vocês, deve ser? Porque o ponto eletrônico, como o senhor disse, faz com que a própria população saiba se o médico está indo, se está chegando, se está participando do horário de trabalho dele.
Mas, então, para vocês, se esse método não serve, qual é o que serviria? Atualmente, esses registros eles são feitos, né, através de assinaturas e controlando exatamente essa produtividade do médico. Porque eu lhe pergunto, se o médico ele tem um número X de cirurgia a fazer por mês, ele tem um número X de atendimentos a ser feito por mês, e aqueles números estão sendo cumpridos, obviamente ele está lá, não tem como ele cumprir aquele atendimento da casa dele. São metas. Exatamente. Entendeu? Porque essas metas ele tem como se organizar melhor. Ele pode, muitas vezes o médico opera um paciente de manhã, o centro cirúrgico está ocupado, ele sai do hospital, mas volta à tarde para operar. Isso acontece demais. Porque não, de tarde vai estar liberado. Então ele vai, mas depois ele volta. Você está entendendo? Então, são peculiaridades do trabalho, assim como existem outras profissões. Policial militar, servidor público, né? Não bate ponto, delegado, o Ministério Público, auditor. Eu não estou aqui dizendo que eles devem bater ponto, não é isso. Eu estou querendo explicar que isso não é uma regalia. Não é, gente. É uma característica de acordo com o trabalho. É uma peculiaridade. Temos que entender isso. Até porque, como eu já falei, o ponto ele vem para proteger o trabalhador. Bom, então não tem amanhã, vocês não vão aos mutirões de amanhã do Hospital Getúlio Vargas e não há também previsão de trabalhar na semana que vem, quais dias? Pela forma que o secretário fez, sem nos comunicar, nós fomos pegos de surpresa, estávamos numa negociação, ele simplesmente desconsiderou tudo que foi feito, nos pegou de surpresa, a revelia, não fomos chamados para conversar, então por conta disso a paralisação, amanhã não vai ter mutirão e de 4 a 6 da próxima semana, terça, quarta e quinta, os atendimentos eletivos vão estar suspensos, as urgências, emergências e prescrição dos pacientes que estão internados, obviamente, serão mantidas. Tá certo. Queria agradecer ao doutor Samuel Rego, presidente do Sindicato dos Médicos, pela participação aqui no Jornal do Piauí. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Uma boa tarde.